Oi, gente, estamos de volta aqui na nossa quarta aula do curso de Práticas de Ensino e Ludicidade em Casa. No vídeo anterior, a gente falou sobre literatura. Nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco mais de literatura, mas de uma forma mais simplificada, tá? Eu vou dar ênfase em alguns tópicos que eu separei que eu acho de mais relevância, tá? Então, vamos lá. A leitura, ela é o quê? Ela é uma forma de lazer, de prazer, aquisição de conhecimento e enriquecimento cultural. Ele é o processo de interação entre o leitor e o autor. A leitura é efetiva para a edificação de personalidade, desenvolvimento intelectual e ético. Qual é a função da literatura? Cognitivo, é o exercício do cérebro, a aquisição de conhecimento. Outra função, a função estética, a arte, fala e escrita e imaginário. Catártica, é a posição do universo. Emoções, vai tratar das emoções. Político-social, direitos e deveres, é um senso crítico. Então, essa é uma das funções da literatura. Qual é o objetivo maior? O objetivo maior é atender às necessidades da criança, o caráter imaginoso, o dramatismo, né? A técnica do desenvolvimento e a linguagem. Agora eu vou estar explicando sobre alguns estilos de texto, alguns estilos de leitura e os seus objetivos, o que esse estilo de leitura passa, certo? Vamos começar pelo mito. O mito, ela explica a origem das coisas, tanto de forma racional como não racional. A lenda. A lenda é uma criação coletiva do povo, o acontecimento ou uma pessoa transformada. Aí você vê qual é o estilo de texto que você consegue aplicar com seu filho ou com seu parente, o que você achar mais interessante. A fábula. A fábula contém, né, animais com comportamento humano, normalmente com uma moral no final. O apólogo é parecido com a fábula, porém os personagens são objetos inanimados. O conto. O conto é uma narrativa curta com uma única ação. Forma adequada para a literatura infantil e juvenil, pois está apropriada a pouca experiência de leitura. Então, o conto é um bom texto para você estar escolhendo para você começar a inserir a literatura dentro da sua casa. Seu filho não tem o costume de ler, começar por conto é uma boa dica, né? Uma boa ideia. E a parábola são histórias curtas e objetivas, que têm como objetivo ensinamentos voltados à moral e virtudes, a sabedoria e também a religião e a doutrina. Então eu quero aqui mostrar para vocês uma ideia de atividade que você pode estar fazendo na sua casa, uma atividade lúdica. Tem relação com a leitura e essa atividade vou mostrar, pode ser feita para criança de qualquer idade. Então você vai ver a idade, né, da criança que vai ser aplicada e vai escolher um texto, um tema, né, de leitura e os tópicos da leitura. Aí depende da idade, tá? Eu vou estar aqui explicando para vocês um plano de aula para crianças maiores de 11 anos. Conforme eu vou explicando para vocês do que se trata esse plano de aula, vocês vão entender melhor no que vocês vão se basear, no que você quer passar para essa criança. Essa criança tem 5 anos de idade, o que você acha relevante para aquela criança, mostrar para aquela criança. No caso aqui, então, eu vou estar explicando a minha ideia para as crianças de maiores de 11 anos, tá? Então, vamos começar. O plano de aula aqui, ele vai acontecer como um diálogo, tá? Para abrir espaço para a imaginação, a curiosidade e a conversa aberta, para que possam se expressar. Tudo começa com a leitura. Então, quer dizer, vocês vão apresentar alguns temas de texto. Você vai escolher 3 da sua relevância e vai deixar com que a criança escolha sobre o assunto. Você vai fazer uma leitura breve
e vai mostrar para aquela criança o que cada texto fala, sobre qual é o tema que vai ser abordado nesse texto. Então, tá. Com o objetivo de despertar a curiosidade e a vontade de entender e compreender o assunto abordado no texto. Vai abrir um espaço para conversa e logo organizar um teatro da escolha deles mesmos. Então, vocês vão deixar com que a criança escolha esse texto, depois de você apresentar. Tem que ter uma breve apresentação para você saber qual é o assunto que a criança vai ter mais curiosidade para falar. Tô falando de crianças de 11 anos, tá? Criança de 11 anos, né, tem aquele negócio de estar começando a se conhecer, querendo saber um pouquinho mais das coisas, né? Então, é um momento certo para vocês ter essa abertura para conversa. De repente, uma conversa que você não se sente à vontade de estar conversando, você pode usar esse momento para uma conversa em família. Certo? Então, vocês vão organizar um teatro da escolha deles, né, que é o texto. Então, vão gerar, assim, um momento muito benéfico para o desenvolvimento cognitivo. Que a criança vai estar ali naquele momento de teatro, que vai ser várias coisas boas para a criança, né? A leitura, logo em seguida vai ter a conversa, vai ter o teatro. Então, é de grande importância que muitas famílias vejam esse vídeo, para que elas consigam e se sintam à vontade de abrir esse diálogo em casa. É o que eu falei. Às vezes não tem jeito e tal, não sabe como começar aquela conversa, né? Não sabe como começar. Aqui é um bom momento de você escolher 3 textos, né, que você acha que pode despertar curiosidade e introduzir esse texto e conversar. A criança vai entender melhor. Bom, a escolha do autor explica muito sobre essa abertura de diálogo. Eu escolhi o Machado de Assis. Já vou explicar para vocês o porquê que eu achei relevante essa escolha desse autor. Ele trata com frequência em seus textos sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais. Ele é o introdutor do realismo no Brasil. Esse é o Machado de Assis. Ele escreveu mais de 216 contos e outras obras, também como romance, peças teatrais e crônicas. Uma das características que fez eu escolher esse autor é que ele tem um diálogo direto com o leitor. Suas obras contêm uma troca muito estimulante. Quem já leu Machado de Assis sabe do que eu tô falando. Um outro autor que me fez pensar também na leitura, nesse momento de literatura, a importância, foi o Jean Piaget. Em seus estudos, descobriu que as crianças não raciocinavam como os adultos, o que nos leva a pensar em uma abordagem educacional diferente. Nessa visão, as crianças são as próprias construtoras ativas no conhecimento, testando suas teorias sobre o mundo. Então, a criança, no momento dessa atividade, ela é o centro. Ela vai escolher o que ela quer fazer, o assunto que ela quer abordar. E um jeito fácil é uma abordagem educacional diferente. Você vai estar estimulando a literatura na criança. Pode ser que ela goste desse autor e vai se abrindo, né, portas para aquela criança para conhecer outros autores, para ler outros tipos de leitura. Em seus trabalhos, ele defendia que o desenvolvimento do indivíduo se dava a partir da sua ação sobre o meio em que está inserido. Qual o meio que está inserido na sua casa? A sua ação vai partir daquilo que ele está inserido. Então, tem esse hábito de leitura, que ele vai pegar o costume de ler também. Criança, você sabe que ele normalmente imita os pais. Se os pais falam palavrão, a criança desde pequena vai ter esse costume. Se você não cortar, vai ser difícil. Tem o costume de ficar muito no celular, a criança vai ter o hábito de ficar no celular. Então, ele copia muito, ele vai ter ação em cima do meio que ele está inserido. É isso, certo? Então, a ideia de ler sobre esse autor é despertar nessas crianças a curiosidade de entender o porquê de certas atitudes
que é cometidas por alguns personagens, chegando assim em algo que as crianças se interessam saber. Assim, abriu um espaço de leitura para conversas e questionamentos. Os contos de Machado de Assis, como eu falei anteriormente, ele trata muito o contexto social, algumas atitudes peculiares de alguns personagens, certo? Mais à frente, depois de eu estar explicando, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz na prática. E eu fazendo para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Logo, a proposta após a leitura é a conversa sobre o assunto escolhido. É também encenar o que leu. Vocês vão sentar e vão conversar. Em seguida, vocês vão discutir a encenação com o que vocês têm em casa. De um jeito legal, vai usar o pai, vai usar a avó, vai usar o irmãozinho mais novo. Todo mundo vai ter um papel interessante, vai usar o que vocês têm em casa. Se caracterizar. No vídeo vocês vão ver como se caracterizar de forma simples na sua casa mesmo e de uma forma bem interessante. Então, tá. O objetivo é trabalhar uma pessoa inteira, sua percepção de afetividade e sua sensibilidade, favorecendo seu conhecimento de mundo. Existe uma grande necessidade de facilitar a formação, que permite o aluno, a criança, a compreender criticamente a realidade social. Nessa idade de 11 anos, ele está se inserindo no meio social e tal, às vezes a criança tem um celular, aí já pode abrir um WhatsApp, está se inserindo no meio social, né? Tem os amiguinhos em comum, e cada família de um jeito, cada coleguinha de um jeito, entendeu? Então é um momento de você estar explicando o porquê que cada um é de um jeito, porquê que a atitude de cada um é de um jeito, certo? Vocês vão estar explicando esse mundo novo que eles, né, estão conhecendo, né, de verdade. Então, sendo necessário a posse do conhecimento e de meios de mostrar esse conhecimento. Então, eles já estão tomando posse desse conhecimento, desse mundo novo deles. E vocês têm que mostrar meios, tem que dar meios para a criança para ela conhecer esse novo mundo, né? Essa nova situação. Então, por isso, a relação com a literatura e o teatro é tão importante. Uma irá complementar a outra. O teatro não vai ter só a ver com a prática educacional, é muito mais do que isso, como explicado também no caso da literatura, o efetivo da criança, o afetivo, suas relações com o mundo, é uma porção de coisas boas que você vai conseguir com essa atividade, inserindo a literatura na sua casa. Então, vamos lá. A leitura é importante para a vida toda. Todo aprendizado e educação deve ser criativa e reflexiva e promover no aluno, na sua criança, o desenvolvimento de todas as suas grandezas, estimulando sempre para a construção do seu próprio conhecimento. Você vai mostrar o mundo para a criança, você vai explicar para ele o que está acontecendo e eles vão fazer seu próprio conhecimento. Dito isso daí, na cabecinha dele, ele mesmo vai formar o seu próprio ser. A escolha pelo projeto de leitura se trata de um total de conhecimento, seja por prazer, seja para estudar ou para se informar. A prática de ler, ela aperfeiçoa o vocabulário, estimula a interpretação e o raciocínio. A relação com o teatro ajuda na construção dos sentidos, proporciona o desenvolvimento da consciência crítica ao se deparar com a realidade. O leitor efetua dentro de si a emotividade, o que auxilia na construção de sentidos do objetivo de leitura, no caso, o drama a ser encenado. Então, eu acredito ser de muita importância uma aula prazerosa com a intenção de despertar a vontade de conhecimento. Então, num primeiro momento, quando você fala que vamos ler um livro, a criança não tem interesse naquilo, por ser uma coisa parada, né? Uma coisa que às vezes o assunto não é o que ela quer escutar, não é um assunto que interessa
né? A gente adulto, quando vai escolher um livro numa livraria, a gente escolhe o tema que interessa a gente, das coisas que a gente gosta. O mesmo livro que eu gosto não é o mesmo livro que você gosta, não é o mesmo tema. Então, a ideia desse projeto é você deixar a criança escolher o título do texto. Vai haver um momento de leitura, algumas paradas no meio para você explicar, às vezes, alguma palavra que a criança não entende. Nossa, mas que palavra difícil, o que é? Pega o celularzinho, vamos ver o que é. Ah, tá, então é isso que significa a palavra, e continua na leitura. Porque se você fazer uma leitura, a criança não vai entender nada. Ainda mais num texto de Machado de Assis, que tem tantas palavras complicadas de ser entendida, né? É uma literatura mais... como eu posso dizer? Mais rica, né? Mais rica em palavras, mais rica em conhecimento. Então vai ter esse momento de parada para você explicar do que se trata. Ah, é isso, filho, o que significa? Terminou o texto, quer conversar sobre isso? Você viu como aquele personagem agiu daquele jeito? Você conseguiu entender por que ela agiu daquele jeito? O sentimento que despertou no outro personagem com a ação, né, do primeiro personagem. Então vocês vão ter esse momento de conversa, às vezes puxar um assunto no qual você já tá querendo conversar, já faz um tempinho. Um assunto vai puxando outro um pouquinho, então vocês vão ter esse momento de conversa, de troca de ideia, de experiência, com a família toda, tá? Se possível. Porque para fazer uma coisa prazerosa mesmo, estamos todos em casa, faz isso. É um momento legal, desliga a televisão, faça alguma coisa prazerosa. A leitura é essencial, não só na vida de criança, ele vai ter o costume de ler lá na frente quando ele fizer um cursinho, fizer um vestibular, ele não vai achar chato, ai caramba, tem que estudar pro vestibular. Não, ele já vai ter o costume de ler, ele vai sentar, ele vai ler um livro de 100 páginas assim, ó. Vai ser um prazer para ele sentar e ler. E você vai despertar esse interesse fazendo isso que eu tô falando. Vocês vão ler, vão deixar a criança escolher, vão sentar para conversar e em seguida vocês vão ensinar, vão dar essa liberdade para encenação, certo? Então o objetivo desse plano de aula é esse. Eu vou estar colocando o vídeo para vocês que eu fiz disso que eu tô falando na prática. Eu espero que vocês gostem. Foi um dos meus primeiros vídeos. Foi engraçado, é um vídeo engraçado, mas pega bem a ideia do que eu tô querendo que vocês façam. É para ser uma coisa prazerosa, é isso que é o lúdico. É para sentir prazer na hora de fazer, é para ser uma coisa legal, uma coisa engraçada. Gravem esse momento em família, para futuramente vocês ver, recordar. Vai ser um momento muito legal, tá? Eu espero que vocês gostem do meu vídeo e até a próxima aula. Olá, gente, meu nome é Cristiane Siqueira, curso Licenciatura em Pedagogia na Faculdade Uninter. O estágio é de diferentes contextos. Esse projeto de leitura que eu estou fazendo, esse projeto de leitura seria numa instituição social, mas você pode estar fazendo na sua casa também. A gente está numa época de pandemia, devido ao coronavírus. Esse é um projeto muito legal para você fazer em casa também, já que está todo mundo em casa junto, né? A maioria das vezes as crianças estão na rua, ou então as crianças estão na frente da televisão, na frente do videogame. Essa é uma atividade muito boa para fazer em família. Qual é o projeto de leitura? É escolher a leitura. Primeiro, você vai escolher a leitura que você tiver acesso na sua casa. Se você não tiver esse acesso físico na sua casa do livro, você entra no site do Educabras. Lá vai ter livros gratuitos para você, de livre acesso. O meu escolhido é esse livro aqui, Clássicos de Machado de Assis. Esse livro é de distribuição gratuita nas escolas. Desse livro, eu escolhi 3 títulos que eu vou estar apresentando para vocês mais para frente. Então, esse é um momento para você estar lendo com a sua família, as dúvidas levantadas na leitura ser conversada e fazer uma dinâmica legal, uma coisa divertida em família, a encenação, trocar ideia de como vai fazer, quais as roupas que vão usar, sabe? Para ser legal, vai ser uma boa atividade para fazer em casa.
Por que eu escolhi as obras de Machado de Assis? Como a minha escolha é numa instituição social, eu iria estar trabalhando com crianças de 12 anos. Essa leitura é uma leitura crítica sobre como o ser humano é, sobre as coisas da sociedade, entendeu? É uma coisa para levantar a curiosidade da criança e tá abrindo um momento livre para ela conversar, livre para ela poder perguntar, para ela se sentir à vontade mesmo na hora de fazer esses questionamentos em cima desse livro. É um autor muito crítico, ele viveu em uma época que tinha muita coisa na sociedade, né? Das injustiças, e ele colocou isso, foi fazendo vários contos, e por isso foi essa minha escolha. O primeiro título são Entre Santos, que eu já vou explicar para vocês como que é. Bom, quando eu era padre, aconteceu uma história extraordinária na igreja. Fui eu fechar as portas da igreja, notei um clarão muito estranho na igreja. Escutei vozes muito claras e nítidas. Mas aqui tem sepultação de cadáveres. Será que são os cadáveres? Será que são os defuntos? Acho que não, vou lá ver. Bom, quando eu cheguei na sala, eu vi os santos, eles saíram dos púlpitos e estavam no altar. Eles estavam conversando como um homem comum. E eles estavam falando sobre as pessoas que iam lá durante o dia, fazer os seus pedidos e as suas implorações a eles. Eles falavam da fé sincera e também falavam da indiferença e da dissimulação. Um dos santos falavam da escritura da Bíblia. Muitos são escolhidos e poucos. Não. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Sendo assim, eles diziam que nem todos que estavam lá estavam de coração puro. Tem um caso muito interessante para contar para vocês. É de um homem que vem aqui sempre para pedir dinheiro, para pedir muitas coisas. Mas dessa vez ele veio pedir pela sua esposa, pois a ciência não está ajudando. Mas ele era um homem que gostava muito do dinheiro dele, inclusive tinha até algumas escravas. A mulher tinha um problema na perna e ele veio aqui com a intenção de prometer uma perna de cera para mim. Mas notei que conforme ele ia pedindo, conforme ele ia orando, conforme ele ia suplicando para mim, notei que ele ia mudando de ideia, pois a perna de cera poderia lhe custar muito caro. E ele começou a aumentar por 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos, 100 Ave Marias e Pai Nossos, 1000 Ave Marias e Pai Nossos. Notei que ele amava aquela mulher, mas também amava os seus bens materiais. No fim, ficamos na dúvida, né? Porque cada vez mais ele aumentava mais as suas Ave Marias e seu Pai Nosso. Bom, e os santos que ali estavam riam desse assunto. Mas do nada eu só senti um apagão e caí no chão. Acordei no outro dia. O dia já estava claro e os santos já estavam em seus lugares. Bom, gente, essa é a ideia do projeto, tá? É pra improvisar mesmo, tá? Pra ser divertido, pra ser legal. Essa é a minha primeira história que fala de um sentimento meio confuso do homem em relação à sua mulher doente, que no começo ele começa a pensar na perna de cera, mas ele pensa que é um bem material, e o santo não precisa de um bem material. Aí ele troca pela oração, né? Mas no fundo é a questão financeira, né? Mas aí só lendo mesmo o texto para você entender melhor. Isso aqui é um breve resumo para você ter uma noção de como que funciona. Espero que vocês estejam gostando. Agora o próximo título é Uns Braços. Vai. Olá, eu sou Borges, sou patrão do Inácio, não tenho muita paciência e nem muito tempo. Olá, sou Dona Severina, esposa de Borges. Cuido da casa de seu alimento. Boa tarde, eu sou o Inácio, eu trabalho com o Sr. Borges. A gente trabalha o dia inteiro na cidade, passo o dia inteiro com o Sr. Borges e ele sempre de mau humor. Já a Dona Severina...
A Dona Severina era linda, com aqueles ombros de fora, ela não usava nenhum adorno, era linda, cheirosa, virtuosa, e tudo isso só com 27 anos lindos e floridos. Bom, com o tempo, Dona Severina percebeu que Inácio estava estranho, ele sempre estava distraído, parecia estar sonhando acordado, né? E logo ela começou a desconfiar dos sentimentos de Inácio. E uma noite, Inácio pegou alguns livros para ler e ele acabou caindo no sono. Só que em seu sonho, ele sonhava que Dona Severina entrava em seu quarto, linda, com seus ombros de fora, e lhe desse um beijo na boca. Só que isso no sonho de Inácio. Só que nessa mesma noite, Dona Severina ficou preocupada com Inácio por ele não ter almoçado bem. E ela vai até o quarto de Inácio para ver se ele está bem. Chegando em quarto de Inácio, pegou ele dormindo. E ela ficou por alguns minutos olhando aquele menino dormindo. Afinal, ele era bonito. Ação. Ele era um lindo rapaz e ela não resistiu. Acaba que no fim ela lhe deu um beijo na boca de verdade. Ai, meu Deus, eu senti medo, confusa. Ai, será que eu fiz o certo? Mas ele era só uma criança. Depois do corrido, durante a semana, Dona Severina colocou um chale tampando seus lindos ombros e passou a semana inteira com aquele chale. No fim daquela semana, o seu Borges o demitiu de forma muito educada. Inácio, meu filho, muito obrigado pela sua ajuda, mas não preciso mais. Se precisar de alguma coisa, procura-me. Inácio logo em seguida pegou seus trapinhos de bunda e saiu de lá muito confuso, sem entender nada. Sem entender por que o pato não tinha mentido, sem entender se o beijo foi real, se foi um sonho. E essa foi a leitura de Uns Braços. É uma história de amor, um amor proibido, né? Afinal, o rapazinho tinha apenas 15 anos e a esposa do seu patrão tinha 27. E o menino se apaixona por aquela bela dama, né, super humilde, de uma beleza natural. E foi inevitável, ele se apaixonou por ela, mas como o sonho dele foi tão real, mas que no fim realmente aconteceu, ele fica confuso, sem entender se foi real, se não foi, entendeu? Então é uma história bem legal também, que levanta várias perguntas para as crianças, né? Bom, o último título do texto escolhido é A Causa Secreta, que logo, logo vocês vão ver. Bom, Garcia, ele era estudante de medicina. E o senhor Fortunato, ele já era médico formado. E era um homem muito sinistro. E eles acabaram se esbarrando algumas vezes em locais que eles, né, costumavam andar, na faculdade, em hospitais. E um certo dia, no prédio de Garcia, onde já morava um senhor, aconteceu que esse senhor foi ferido, foi gravemente ferido. E Garcia, muito desesperado, foi lá para ajudá-lo e tal. Ah, precisamos de um médico. Quem apareceu? Senhor Fortunato. O senhor Fortunato já sabia que Garcia era estudante de medicina e o pediu que eu ajudasse nessa recuperação desse rapaz. Garcia olhava para Fortunato de uma forma muito assustada, espantada, com tanto naturalismo, pois ele olhava para aquele ferido de forma tranquila, de pernas esticadas, e Garcia pavoroso, né? Olhando aquela situação, mas Fortunato, com os olhos vidrados no ferido, só perguntava alguma coisa para o Garcia sobre o ferido, mas muito calmo. Logo depois, Garcia já formado, ele e o Garcia começou a se esbarrar mais vezes, eles acabaram ficando próximos. Mais próximos, viraram amigos mesmo. Sabe que estou me casando, né? Não sabia, não. Casei-me há 4 meses. Vá jantar conosco domingo. Domingo? Isso, domingo. E não admito desculpas. Vá domingo. E acaba que Garcia foi mesmo nesse almoço de domingo. E no meio de um bate-papo, eles inventam que vão abrir uma casa de saúde juntos. Sai. Mas Garcia ainda estava meio receoso, porque além de perceber que Fortunada é um pouco sinistrinho, né?
Ele notou também que a esposa dele era muito cabisbaixa e triste, um pouco submissa a seu Fortunato. Logo depois que eles abriram, que aconteceu de forma muito rápida, seu Fortunato se interessa por anatomia e fisiologia. E nas suas horas vagas, ele começa a envenenar gatos e cães. A esposa de seu Fortunato, muito desesperada, pede ajuda para o Garcia, porque ela sabia daquelas coisas que o seu marido fazia, e ela suplicava para que pedisse ajuda, que pedisse que ele parasse. E nesse dia, o seu Garcia foi até a casa do seu Fortunato para que pedisse que ele parasse de envenenar aqueles animais, né? Chegando na sala, o seu Fortunato estava na mesa com um rato amarrado, arrancando as suas patas, de forma muito sinistra, como sempre, com um sorriso e um ar de satisfeito em seu rosto. E lá fazendo suas barbaridades com muita calma, como se nada tivesse acontecendo, né? Conforme foi passando, a esposa de seu Fortunato acabou ficando muito, muito doente. Seu Fortunato não mediu esforços, não mediu medicamentos, foi atrás de tudo, mas infelizmente a esposa de seu Fortunato acaba morrendo. E um homem tão frio, igual aquele, tão indiferente, né, tão sinistro, acaba que ele sofreu muito com a morte da sua esposa. Essa leitura impressiona, né? Porque levanta a situação da crueldade do ser humano, que também vai levantar muitas questões para as crianças. Eu escolhi essas três por conta dessa crítica mesmo. São três títulos diferentes, mas que levanta assuntos muito interessantes que se deve ser falado, né? Porque nada melhor do que conversar entre família, tirar certas dúvidas. E além de ser muito legal, espero que vocês tenham se divertido com as minhas interpretações. E é isso que eu quero que vocês façam em casa também, do jeitinho de vocês, entendeu? Grave, mande pro vídeo de WhatsApp da família, tá bom? Para vocês poderem estar se aproximando nesse momento de quarentena. Além de ser uma boa atividade, né? Que é a leitura para as crianças. Então, a leitura, ela abre caminhos, né? Ela abre as portas da imaginação, ela abre as portas da inteligência, da ortografia. Bom, Machado de Assis, ele presenciou muitos acontecimentos históricos e ele é considerado até hoje um dos maiores escritores brasileiros. Bom, Machado de Assis, ele tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais por meio da crítica à burguesia, dando luz ao realismo brasileiro. Ele abordará o que observa sobre a sociedade da época. Bom, gente, encerrando meu vídeo por aqui, eu deixo claro o objetivo desse plano de ação, que é o de fazer as crianças pensarem sobre a sociedade, fazer elas pensarem, a perguntarem, entendeu? Sem medo, para ser um momento bem divertido mesmo com a família, tá, gente? Para elas pensarem sobre a sociedade, sobre atitudes dos seres humanos, entendeu? E fazer elas questionarem e buscarem entender a si mesmo, buscarem sua própria identidade. Bom, gente, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá bom? E até a próxima.